E enquanto essa geração abençoada vai se encaminhando também para poder receber da palavra de Deus, eu gostaria que você refletisse, perguntasse, gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: o que é integridade? Já pensou nessa palavra? Integridade. A gente pode, eu estive olhando, lendo o dicionário, né? E tem algumas definições bem legais sobre integridade. Primeiro, que é uma característica daquilo que está inteiro, que não sofreu nenhuma diminuição, algo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido e nem agredido. Significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza, castidade. É o que é íntegro. Justo, perfeito, é puro de alma e de espírito. Legal essa definição, né? Integridade. Eu poderia dizer que é o caminho do sucesso. Integridade. E eu tenho certeza que eu poderia usar aqui exemplo de diversas pessoas, seja nesse lugar, seja nesse tempo em que a gente vive, exemplos de pessoas íntegras. Mas hoje eu gostaria de usar alguns exemplos da palavra de Deus, de pessoas extremamente íntegras. Olhando essas pessoas, a gente vai poder entender um pouquinho do privilégio do que a integridade pode nos levar. E o primeiro exemplo está lá no início da Bíblia, no capítulo de Gênesis, logo no início, com um homem chamado Noé. Noé foi um homem que viveu nada mais, nada menos do que uns 950 anos. Coisinha pouca. Lá em Gênesis 6, começa os relatos da sua vida. Logo no início, quando esse relato acontece, ele estava no auge da sua juventude. 500 aninhos, coisinha pouca, na adolescência. E a gente tem o primeiro relato dele, lá em Gênesis 6, que diz, Gênesis 6, 9, diz assim: essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Na outra versão, na versão da Bíblia, diz que ele era um homem justo e íntegro. Essa era a descrição de Noé. E se a gente pegar e olhar os versículos que antecedem um pouquinho essa descrição de Noé, a gente vai ver que ele estava vivendo em meio a uma comunidade, em meio a um momento extremamente complicado. Uma sociedade que estava vivendo em pecado, extremamente pervertida, uma sociedade carnal, uma sociedade corrupta, um povo que estava rebelde, totalmente dedicado ao pecado. Talvez bem diferente do que a gente vive hoje, né? E Deus decide acabar com o povo, com todo mundo. Mas Noé, não. Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Ele era um homem comprometido
com Deus, a tal ponto que a sua integridade de sua vida, o seu caráter, refletia em meio àquelas pessoas que eles estavam vivendo. Ele era íntegro. Eu não tenho dúvida nenhuma que em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo, ele foi muito zombado, ele foi xingado. E a gente pode ver na sequência, depois do texto, que ele era realmente humilhado por aqueles que estavam à sua volta. Ele deve ter ouvido muito. Porém, ele foi completamente aprovado por quem? Por Deus. Ele não foi aprovado por aquela sociedade corrupta. Ele foi aprovado por Deus. Deus fez uma avaliação positiva de Noé. Não os homens. Não a carne. Deus. Esse é o primeiro grande ponto dessa noite. Do que reflete a integridade. Essa aplicação de vida serve para mim quando a gente, para mim, para você, quando a gente é íntegro, correto, nós recebemos uma aprovação, uma avaliação positiva de Deus. Essa é um dos resultados da gente ser íntegro. Não era perfeito? Não. De forma alguma. Ele tinha defeitos. Assim como a gente pode ver mais adiante na leitura, e eu encorajo aqueles que não conhecem talvez a história, que continuem lendo ela, reflitam sobre ela e vejam, lá no capítulo 9, Noé, o que acontece com ele? Ele enche os canecos, se embriaga, né? Também, cara, passou 40 dias e 40 noites, chuva, só chuva. Depois ele teve que sair de lá, esperou secar, voltou, né? Teve que passar por aquele momento. Ele tinha que dar uma aliviadinha no estresse. Não é muitas vezes que a gente diz? Aí a gente tem fugas, tem que dar uma aliviadinha no estresse. E ele enche a cara. Com isso, ele humilha sua família. Ele acaba por amaldiçoar um dos filhos, em consequência do comportamento do filho, mas tudo consequência daquilo que ele viveu. Mas claro, isso é tema de outra reflexão, outra hora. Mas somente para demonstrar que Noé, ele não era perfeito, gente. Não era esse o detalhe. Deus não usa santos, Deus não usa pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Mas bem pelo contrário, Ele usa pessoas que refletem o seu propósito. Ele usa pessoas íntegras. É a esses que Ele procura. Noé se tornou uma inspiração de conduta para a próxima geração, não só para os filhos dele, mas para gerações que vieram, e continua sendo uma inspiração até hoje para a nossa vida. Ele nos desafia a inspirar pessoas a sermos íntegros. Assim como nós podemos ver ontem da tarde, tivemos agora um pouquinho, uma inspiração para as outras pessoas de integridade. Uma inspiração para nós como pais, e talvez quando nós chegarmos com 30 anos de casados, podermos escutar dos nossos filhos: você é um privilegiado de ter pais como esses. Eu me sinto privilegiado. É bom. Gente, imagina o encorajamento, a inspiração que isso é para a minha e para a sua vida. Para os mais novos, para aqueles que estão almejando, né, viver uma vida íntegra de tal forma que a gente possa resplandecer isso. Imagine. Uma vida de integridade não pode ser um peso para nossas vidas. Não pode ser um peso para mim, para você. Uma imagem de perfeitos, de imaculados, não é isso. Mas é um sentimento de arrependimento. É um sentimento de que estamos errados quando a gente erra. E ter a capacidade de pedir perdão.
A nossa caminhada, quando a gente decide ter uma caminhada de cristão, de discipulado, de virar um discípulo de Cristo, a gente tem essa necessidade de ser íntegro. Isso é uma resposta referente à nossa mudança de vida. Quando a gente se torna dessa forma, isso passa a ser um princípio que a gente precisa seguir. Assim, a gente é fortalecido pelo desejo de ser semelhante a Cristo. Se torna uma necessidade da gente buscar isso. E se Deus decidisse hoje acabar com essa geração, com a corrupção que existe nesse mundo, e estivesse procurando alguém como Noé, para pôr em prática a salvação, Ele poderia contar com você? Como seria? Se Ele chegasse hoje para você e revelasse assim, ei, amigo, seguinte, tá vendo os terreninhos lá do lado da igreja lá, fala pro teu pessoal da igreja, avisa teu pastor e tua diretoria que tu vai construir um barquinho ali do lado, porque eu vou encher esse trem d'água. Você faria? Já pensou? Talvez não seria dessa forma, mas talvez seria de outras formas. Ou melhor ainda, que eu perguntaria, Deus veria em você um coração íntegro para fazer essa proposta para você? Assim como Ele viu em Noé? Você tem andado na mesma direção que Noé foi? Tem procurado fazer a vontade de Deus? Teu caminho tem sido reto? Ou você conta mentiras que até mesmo você acredita? Você anda com o espírito de amor, amando, cuidando daqueles que estão à sua volta, do seu próximo, dando suporte talvez nos dias ruins? Tem feito isso, ser colocado à disposição? Você tem andado em sabedoria, procurando fazer aquilo que Deus tem para a tua vida? Você tem sido diferente na escola, em meio àqueles que você está no dia a dia? Ou naqueles que te rodeiam no trabalho, eles conseguem enxergar em você a imagem de Deus? Tem visto a tua integridade? Como tem sido? Eles sabem que você é cristão? Ou nem sabe? Deus, Ele está disposto a nos dar a verdadeira aprovação. Muitas vezes a gente tem buscado a aprovação do mundo. E dessa forma, a gente deixa de ser íntegro. A gente precisa buscar a aprovação que Deus tem para nos dar. O que separou Noé, o que fez Deus pegar Noé do meio daquele povo e transformar a família dele na descendência do restante, foi Noé ser um homem justo e íntegro. Ele não foi conduzido, ele não foi Maria vai com as outras, no meio de todo aquele povo corrompido. Ele foi um homem que viveu durante 500 anos o propósito de Deus na vida dele. Por isso, ele se tornou um homem diferenciado. Ele era perfeito? Não. Mas era um homem justo e íntegro, usado e amado por Deus. Esse foi Noé. Da mesma forma, a gente pode ver mais para frente, já no Novo Testamento depois, 12 meninos que resolveram ser discípulos de Jesus. Às vezes eu fico me perguntando, no início da igreja, o processo de conversão foi uma loucura, gente. Foi uma explosão a conversão por causa daqueles 300 que receberam no dia de Pentecostes a inspiração de Cristo.
Eles saíram dali fazendo um verdadeiro avivamento. Eles saíram convertendo pessoas. Eles transformaram um império. Tanto que o Império Romano deixou de ter outras crenças e aceitou o cristianismo mais para frente como sendo a sua religião. Isso foi porque os discípulos resolveram aceitar a inspiração que Cristo deu para ele. E se tornaram homens íntegros. Paulo, quando chegava nas cidades, transformava cidades inteiras. Cidades inteiras eram convertidas. E hoje, nos nossos tempos, como tem sido? Talvez tenham muitos que até arrastem multidão, mas quantos desses realmente se tornam discípulos de Cristo? Como a gente tem feito? Nós estamos precisando tanto de um avivamento, nós temos orado por isso, a igreja tem se colocado, mas como é que, aonde está? Nós precisamos ser íntegros para que isso aconteça. A grande diferença que eu vejo do que acontecia lá é que esses homens não se moldaram à sociedade corrompida que estava naquele momento. Eles não se moldaram, eles não abriram concessão, eles não negociaram princípios e valores. Não tinha como ser, se era errado, era errado. Não tinha como ser diferente. Eles eram perfeitos, mais uma vez eu digo não eram. Um era sem vergonha, o outro era ladrão, o outro era briguento, rabugento, e assim eram, os discípulos eram imperfeitos, mas Deus usou a eles a partir do momento que eles se dispuseram a ser usados. Eles se mantiveram firmes, intactos, sem falhas, íntegros, por completo. O diabo sabe, gente, que se em uma cidade existia um homem com princípios inabaláveis, com uma integridade inabalável, ele é capaz de transformar uma cidade. Paulo diz o seguinte em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse era Paulo. Já não vivo de acordo com as regras desse mundo. Outras palavras dele. Quem hoje poderia dizer isso? Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma mudança completa na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando somos íntegros, nós vamos conhecer a vontade de Deus. As palavras de Paulo soam para nós, não como meras palavras, mas como um brado de batalha, de luta para esses tempos. Uma ordem para que a gente viva de forma diferente, uma vida com princípios e valores. O inimigo tem colocado dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, através de propaganda, através de celular, de tantas formas, ele tem bombardeado com as verdades do mundo, das coisas que se tornaram normalidade no mundo. O inimigo tem usado isso. E nós temos usado as ferramentas contra? Ou nós temos achado que tudo é normal? Pais, como nós temos nos posicionado? Não, meu filho homem, ele é um garanhão, ele tem que pegar as meninas. É isso aí, as meninas que se cuidem. Não, deixa o menino andar de moto, deixa o menino andar de carro, não tem carteira, vamos lá, pode ir, nós dá um jeitinho. Se tornou normal infringir a lei.
E nós nos posicionamos como? Na normalidade? É isso? Um rolezinho? Os jovens, né? Não, é só um rolê, é só uma festinha. O que é isso? Não, é normal, no mundo tem. E aí? Como é que é? Lutar contra bandeiras, contra a corrupção, condenar o pecado, como o homossexualismo, como qualquer outras ideias que são colocadas, que é normal. Não, não é, gente. O que nós precisamos fazer, sim, é amar o pecador, mas Deus abominava o pecado, e isso continua sendo, da mesma forma. Dá um jeitinho no imposto de renda, né? Não, me dá em dinheiro aqui que eu não vou tirar nota, que eu vou pagar ali em dinheiro para mim dar uma, né? Vou pagar imposto, para quê? Tá louco? Esse é o princípio? É isso que a gente tem que fazer? Não, gente. Não é esses os princípios e valores que estão descritos aqui, ó, na palavra de Deus. Bem pelo contrário. Sabe, a gente poderia passar a noite citando aqui diversas coisas que hoje no nosso mundo se tornaram normal. Casar ou não casar? Não, eu não quero casar. Vou ter filhos? Tá louco ter filhos? Não, vou, né? Vou não, um cachorrinho. Não contra aqueles que talvez tenham um casal que não possa ter filhos, não é isso. Mas gente, é ordem de Deus. Multiplicai-vos. A gente precisa voltar à integridade que nós precisávamos, que os primeiros cristãos nos ensinaram. Integridade que Noé nos mostrou. Sabe, integridade é uma coisa que resplandece por aqueles que estão buscando mudar. Eu tenho um grande amigo que se converteu há um determinado tempo, e ele realmente tem buscado mudar de vida. É perfeito? Não, não é. Mas ele resplandece essa mudança, ele quer mudar, e ele quer que aqueles que estejam à sua volta vejam isso, e provem dessa mudança que ele está tendo. E o que muitas vezes acontece? Esses amigos, quando chegam perto dele, chegam lá e dizem: e aí, irmão, tá bom? E aí, irmãozinho, tá bem? Aquele sarro, aquela brincadeira. Mas nós nos mantermos intactos, íntegros, dentro dos nossos princípios e valores. Esse é o encorajamento. Por quê? Porque integridade nos leva a sermos escolhidos por Deus, como Noé. Integridade nos leva a multiplicarmos, porque nós vamos estar resplandecendo da integridade de Deus. E é lógico que eu não poderia deixar de falar daquele que foi o mais íntegro de todos, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi completamente íntegro, lógico, sem falhas, sem quebras, sem deixar se influenciar por aqueles que estavam à sua volta. Lembram quando Pedro chegou e sugeriu a Jesus que ele tomasse poder? O que Jesus fala? Afasta-te de mim, Satanás. Ou quando o diabo levou ele para ser convencido, ele foi tentado? Foi. Alguns podem até dizer assim: mas para Jesus era fácil ser íntegro. Claro, ele era filho de Deus, barbada, ele tinha o Espírito de Deus junto com ele, como é que não ia ser fácil para ele? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, Hebreus no capítulo 4, no versículo 14,
A gente vai começar a escutar um pouquinho sobre Cristo, o grande sacerdote. E nós vamos ler alguns versículos aqui, e ele começa dizendo assim, em Hebreus 4,14 diz: portanto ficamos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Gente, Jesus foi tentado assim como eu e você. Foi tentado a deixar essa integridade de lado, mas ele fez o quê? Ele não pecou. Ele é a nossa inspiração. Veja lá no capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações de súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Jesus sofreu, assim como nós sofremos aqui na terra. Jesus lutou contra a morte, venceu a morte. Deus livrou ele da morte, sim, mas não dos sacrifícios, não daquilo que precisava ele passar. Era isso que Deus havia determinado para ele, e ele foi íntegro em cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Sacrifícios esses, que assim como nós cantamos, foram por mim e por você. Continuando no versículo 8: embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou o grande sacerdote na ordem dos sacerdotes de Melquisedeque. Por meio dos seus sofrimentos, ele aprendeu a ser obediente. Cristo sofreu, mas foi íntegro. Passou dificuldades, foi tentado, mas não pecou. Foi fiel às ordens que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu. Quando Cristo está lá na cruz, depois de 3, 4 horas de pura escuridão, Deus, Cristo, na cruz, pendurado, ele brada as suas últimas palavras: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus podia ter descido daquela cruz. Ele podia, ele tinha poder para isso. Mas ele não desceu, porque ele tinha um propósito a cumprir. Naquele momento ele é abandonado por Deus. Por que não dizer assim? Sabe por quê? Porque ele estava carregado com os meus, com os seus pecados. Deus abomina o pecado e ele não vai estar presente quando o pecado está presente. Deus se afasta. Cristo precisava lutar aquela última batalha. Ele precisava vencer sozinho. E sabe, eu lendo depois, estudando sobre essa passagem, estudei uma vez que o que acontece? Essas mesmas palavras já são descritas lá no Salmo 22. Uma palavra que Jesus conhecia. Um salmo que muitos dizem que é uma profecia sobre a vida de Jesus. Deus, Cristo,
no seu último momento, nas suas últimas palavras, ele continua sendo íntegro ao princípio, aquilo que Deus queria da vida dele. Porque mesmo pregado naquela cruz, mesmo se sentindo abandonado, ele continua ensinando. Porque as pessoas que estavam à volta dele conheciam a palavra, conheciam aquele salmo. E mais uma vez Cristo continua firme ao seu propósito. Um sacrifício feito por mim e por você, para levar os meus pecados, os teus pecados. Foi isso que Jesus fez. Integridade como fonte de salvação. Esse é o reflexo de Jesus naquela cruz. Integridade nos leva a sermos escolhidos por Deus. Integridade nos leva a multiplicarmos. Integridade nos leva a um caminho de sucesso. Não o sucesso que o mundo oferece. Não é esse. Pessoas íntegras, sim, são bem-sucedidas, sim. Claro que são. Mas também tem muitas pessoas que não são íntegras, que são bem-sucedidas. Mas o sucesso, para mim, que eu olho hoje, é o sucesso eterno. Não o que essa terra prega. Não o que esse mundo oferece. Não é essa a integridade. Não é isso que eu quero. Não é esse sucesso que eu quero para a minha vida. E você? Como você tem buscado esse caminho de sucesso? Paulo descreve na carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos 10 e 11, ele fala assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Eu quero tomar parte dos sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Esse é o nosso Cristo. Essa inspiração, essas palavras de Paulo refletem para os nossos dias hoje, para sermos íntegros, a ponto de fazermos parte do sofrimento de Cristo. Nessa noite não há de ser diferente. E eu quero, essa noite a gente vai estar celebrando a ceia. Nós vamos estar celebrando aquele momento que Cristo nos ordena a repetirmos até o seu retorno. E enquanto o Ministério de Louvor vai subir agora, para a gente estar louvando, eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento, e assim como o Paulo orienta aos coríntios, ele pede que aqueles reflitam sobre o que isso significa para eles. Jesus parte do pão, divide o seu corpo com os discípulos, depois ele toma do cálice e faz aquele momento de ceia, que tem esse significado do corpo, dessa integridade que Cristo estava passando, que Ele estava vivendo. E eu te convido nesse momento a refletir exatamente sobre isso, sobre a integridade da sua vida. Talvez esse é o momento de baixar a cabeça, refletir sobre isso, pedir a Deus perdão sobre aquilo que tem impedido de você de estar em plena integridade com Ele. Refletir sobre aquilo que talvez tenha te afastado daquilo que Cristo propôs para a tua vida, para que juntos a gente possa fazer parte do corpo de Cristo, de vivermos o que Cristo tem para a minha e para a sua vida. Nesse momento de ceia,
Os líderes vou pedir agora ajuda para os líderes, para que eles possam estar se posicionando. Eles vão se posicionar aqui. E se nesse momento você sentir que deva de participar desse momento de ceia, eu te convido a vir à frente. Pegue seu cálice, pegue o pão, para que juntos a gente possa compartilhar do corpo de Cristo. Também nesse momento de integridade, se você trouxe teu dízimo, a tua oferta, e você quer trazer, já deixar nesse momento, esse é o momento para a gente estar fazendo isso. Traga o dízimo, traga a oferta, traga a sua vida para compartilhar nesse momento, para a gente cear junto a ceia do Senhor.
aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Cristo naquela cruz partiu do corpo dele. Ele deu um brado dizendo: Deus meu, por que você me abandonou? Para nos livrar do pecado, nos livrar da morte. E ele partiu o corpo dele. E esse pão simboliza isso. Em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos do pão. Da mesma forma, ele pega aquele cálice, aquela taça de vinho, e passa entre os seus discípulos, entregando a eles e dizendo: esse é o meu sangue, essa é a minha aliança que eu estou fazendo com cada um de vocês. Uma aliança eterna, uma aliança de integridade, uma aliança de eternidade. Em memória do Senhor Jesus Cristo, tomamos do cálice. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa noite, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio que a gente tem, Senhor, de fazer parte do Teu corpo. Obrigado pelo privilégio que Tu nos dá, Senhor, de escutarmos a Tua palavra, de contemplarmos a Tua criação, de contemplarmos o Teu amor, Senhor Deus. Senhor, afasta de nós aquilo que nos impede de sermos completos, de sermos íntegros, de sermos justos, Senhor Deus, para que a gente tenha o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, pelo que nós tenhamos o privilégio de sermos aprovados por Ti, não por esse mundo. Que a gente busque a Tua aprovação, Deus. Nos encoraja o meu coração, o coração de cada um aqui, a multiplicarmos, Senhor, aquilo que Tu tem feito na nossa vida. Nos inspira, Senhor Deus, a buscarmos a salvação interna, Pai querido. Se coloca no nosso coração, Senhor Deus. Se coloca junto com nós, ao nosso lado, nos fortalecendo, Senhor. Nós Te damos total liberdade de Você agir em nossas vidas, ó Pai querido. Deus, e é isso que eu oro, em Teu santo e maravilhoso nome. Amém. E a Bíblia diz que depois que eles cearam, eles celebraram, eles cantaram. E eu convido você a fazer isso neste momento, com toda a tua força, com toda a tua entrega, com todo o teu coração, nesse momento. Amém. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, vem. Desejo
louvores a ti. Do nosso Deus e Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo, esteja com cada um de nós no decorrer dessa semana. Tenham todos uma abençoada semana na busca da integridade que Deus tem para a tua vida, esse caminho de sucesso. Amém.